Olá, vamos às notícias do Senado. A Comissão de Relações Exteriores discutiu o impacto da transformação econômica chinesa sobre o Brasil. Os senadores também aprovaram a adesão do país a um instituto internacional que vai difundir a urna eletrônica. O IDEA, Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral, tem sede em Estocolmo e conta atualmente com 28 países membros. Entre suas atribuições está a de promover a cooperação em processos eleitorais, o que ajuda a difundir a urna eletrônica do Brasil. Cada Estado-membro define o valor da sua contribuição. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral manifestou interesse na adesão do Brasil e afirmou que o tribunal assumiria as responsabilidades pelo pagamento dessas contribuições. Na segunda parte da reunião da Comissão de Relações Exteriores, foi realizada uma audiência pública para debater o impacto na economia brasileira da mudança no padrão de desenvolvimento da China, antes focado nos investimentos estatais, agora mais direcionado ao consumo interno. O índice de crescimento chinês está mais modesto, antes superior a 10%, agora entre 6% e 7%. Para os especialistas, a China continuará a ser importante no comércio internacional, apesar da desaceleração. Existem oportunidades e também desafios para o Brasil. Esse intercâmbio comercial, ele revela uma desigualdade, em primeiro lugar. A desigualdade é que 90% do que nós exportamos para a China são produtos primários. Quase 90% do que a China exporta para nós são produtos industrializados. A cada 3 anos, a China cresceu uma Alemanha. E agora, o que vai acontecer com a China? Vai reduzir o crescimento de 7,5%, 8%, ou seja, para 6,5%, 6%. Ela vai crescer uma Alemanha a cada 4 anos. A autora do pedido de audiência, a senadora Gleisi Hoffmann, quis saber se os chineses ainda pensam em trazer mão de obra daquele país para trabalhar em projetos chineses no Brasil. Isso não perdura mais. Existe uma sofisticação nos investimentos chineses que incluem essa visão de que não faz sentido trazer mão de obra sem qualificação para países como o Brasil, que faz muito mais sentido atuar como as multinacionais estrangeiras têm atuado no Brasil ao longo das últimas décadas. A adesão do Brasil ao Instituto para a Democracia e Assistência Eleitoral precisa passar pelo plenário do Senado. A proposta já foi aprovada pela Câmara. O presidente do Senado comentou esta manhã a situação do PMDB em relação ao governo e encontros que vem mantendo com partidos. Para ele, negociação é a melhor saída para a crise. Nós conversamos com o PSDB, vamos continuar conversando. Eu ontem tive um café da manhã com o presidente Lula e vários senadores. À tarde, conversei bastante com a presidente Dilma. Eu acho que mais do que nunca é hora de construir uma convergência em torno do interesse nacional. Esse é o maior papel que cabe ao Legislativo. O PMDB tem que ser a saída para a crise, o poder moderador, o pilar da sustentação da democracia. O PMDB deve fazer a sua convenção, mas assim, com muita responsabilidade, porque qualquer sinalização que houver com relação ao posicionamento do PMDB, isso pode diminuir ou aumentar a crise. Um problema que gera perdas humanas e econômicas em todas as partes do mundo. O desperdício de alimentos foi debatido em audiência pública na Comissão de Agricultura. Segundo dados da ONU, cerca de 800 milhões de pessoas ainda passam fome no mundo. 1/3 dos alimentos produzidos no planeta são desperdiçados. O Brasil é o 4º produtor mundial e também um dos que mais desperdiçam. Nós perdemos, ano, mais de 26 milhões de toneladas de alimentos. É o 4º maior produtor de alimento do mundo. Ainda está a desperdiçar 64% em média de toda a cadeia produtiva desse país.
A audiência pública que reuniu parlamentares e especialistas visa discutir 3 projetos de lei do Senado que tentam atacar a questão do desperdício de alimentos no Brasil. Entre os pontos incluídos nas matérias estão dar mais segurança jurídica para pessoas físicas e instituições que queiram doar alimentos e mudar as regras que determinam a data de validade impressa nos produtos vendidos pelo comércio. No meu caso, o projeto prevê uma mudança radical mesmo, é de ter 2 datas, por exemplo. Tomara que seja essa a decisão. Uma, que fique claro, porque isso a França acabou de fazer, os Estados Unidos trabalha com essa lógica, a Dinamarca. 2 datas, uma que pode estar na prateleira à venda e a outra que ainda está apto ao consumo, mas que é a data de ele ainda pode ser consumido, para que a gente possa estabelecer as políticas. O representante da Associação Brasileira de Supermercados afirmou que o projeto do senador Jorge Viana também pode conceder maior segurança jurídica para os doadores de alimentos. No produto in natura não tem problema de doação. A gente faz uma limpeza, a gente faz as doações. Então a segurança jurídica seria só nos industrializados, né? Que nos impossibilita. Mas a ABRA está à disposição para colaborar naquilo que for possível, senador Jorge Viana, e o senhor relator, o senador Ataíde, a Vossa Excelência pode contar com a ABRA naquilo que for preciso. As indústrias, quando têm uma proximidade do vencimento dos produtos, elas escolhem as entidades e direcionam a doação desses produtos. Essas questões de responsabilidade social, elas estão aqui já contempladas nos projetos, não podem deixar de ser amparadas com relação à segurança jurídica dessas doações. Em todo o país, somente 700 clínicas fornecem hemodiálise, tratamento que garante a sobrevivência do paciente com insuficiência renal grave. Apenas 7% dos municípios são atendidos e muitas clínicas estão fechando por conta do baixo valor pago pelo Sistema Único de Saúde. Esse problema foi discutido hoje numa sessão especial no plenário do Senado. O Dia Mundial do Rim foi celebrado com a presença de representantes de entidades da área de nefrologia e de parlamentares. Cobranças quanto à melhoria do atendimento do serviço de hemodiálise, quando os rins já não conseguem filtrar o sangue e o paciente tem que se submeter a uma máquina 3 vezes por semana e 4 horas por sessão. O transplante de rins é outra área que precisa de mais investimentos. Em Sergipe, há mais de 5 anos, não se faz um transplante sequer. Há mais de 5 anos. Temos cerca de 1.500 pacientes em hemodiálise no estado de Sergipe. Embora tenha aumentado, triplicado o número de pacientes nos últimos 15 anos, nós passamos de 40 mil para cerca de 120 mil pacientes, o número de clínicas não acompanha esse crescimento. Pelo contrário, a gente assiste ao descredenciamento e fechamento de muitas unidades. Na sessão especial do Senado, também se cobrou o aumento do valor pago pelo Sistema Único de Saúde, SUS, para cada sessão de hemodiálise. Se compararmos o que aconteceu, por exemplo, com o salário mínimo nos últimos 15 anos, houve um aumento de 432% nos valores do salário mínimo. Isso é muito bom para o Brasil. Não sei se seria o suficiente, mas é muito bom. A diálise aumentou 90%. Essas defasagens que ao longo dos anos têm ocorrido têm levado as clínicas a um verdadeiro estado de insolvência. Um paciente que precisa de uma máquina 3 vezes por semana, no mínimo 4 horas dentro do serviço, sem considerarmos os tempos de deslocamento, que vamos pegar em um tempo médio de 2 horas. Ele tem tanta deficiência quanto um paciente amputado, como todas as outras deficiências. E nós queremos para os renais crônicos esse mesmo direito. Cuidem de seus rins, alimente-se melhor, evite o sedentarismo. Tenham cuidado com a hipertensão e diabetes. Precisamos de apoio às políticas públicas que visem reduzir a gravidade desse problema que consome todos os anos milhares de vidas no nosso país. A presidente Dilma Rousseff sancionou sem vetos o marco legal da primeira infância. A licença paternidade vai aumentar de 5 para 20 dias, mas isso não é obrigatório para as empresas.
Isabela nasceu no dia 5 de janeiro, antes da nova lei. Para ficar mais tempo em casa com a filha recém-nascida, Eduardo Neto precisou combinar os 5 dias de licença paternidade com as férias. Nós temos que marcar as férias com muita antecedência, né? E eu consegui, fazendo os cálculos estabelecidos pelo pediatra e a previsão do parto, que minha filha nascesse 4 dias úteis antes das minhas férias. Então, se eu conseguir não perder a minha licença, que se ela tivesse nascido durante minhas férias, eu perderia, né? Para ele, o pai precisa estar em casa nas primeiras semanas. No começo você tem a amamentação, que é uma fase difícil de adaptação para a mãe e para a criança, né? A criança é muito frágil ainda, então necessita da nossa atenção muito mais, né, nesses primeiros dias. Então, nos 30 dias, você já está com uma criança que já se amamenta direitinho, a mãe já aprendeu a amamentar, né? Então, assim, a criança já está mais estável, digamos assim, e facilita mais para a mãe e para o pai, né? O aumento da licença paternidade de 5 para 20 dias faz parte do marco legal da primeira infância, que o Senado aprovou. Além dos dias a mais de licença, o pai terá 2 folgas para acompanhar a mulher ainda grávida e, a cada ano, 1 dia para tratar de assuntos relacionados ao filho de até 6 anos de idade. Terão direito aos dias a mais os funcionários que trabalham para as chamadas empresas cidadãs. O programa foi criado em 2008 e já tem quase 19 mil empresas cadastradas. Isso não vai onerar a empresa. Esse custo da licença será equacionado através exatamente da renúncia fiscal. Esta edição do Senado Agora termina aqui. Você assiste em instantes à sessão plenária desta quinta-feira. Obrigado pela audiência e continue com a nossa programação.